Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 42 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Roma Antiga, falaremos sobre o Império. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: descrever o Império Romano, com ênfase no período conhecido como Pax Romana. Identificar as influências culturais de Roma em aspectos da língua, legislação, arquitetura e religião. Explicar como viviam as crianças e mulheres na Roma Antiga. E descrever o surgimento do cristianismo, a perseguição aos seguidores e consequente transformação em religião oficial do Império Romano. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Já separou os materiais para a aula de hoje? Você vai precisar do livro didático que contempla esse assunto, já separa a página que trata sobre ele. Pegue seu caderno de história, lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos continuar com essa aula. Sobre o Império Romano. O primeiro imperador romano foi Otávio, e ele recebeu o título de Augusto, que significa magnífico. Então, Otávio Magnífico, Otávio Augusto. Ele concentrou todos os poderes nas mãos dele. Algumas instituições republicanas até continuaram a existir. Porém, o imperador tinha o poder supremo em mãos. Ele podia vetar leis que o Senado aprovasse, entre outros, nomear magistrados, que eram aqueles caras que ajudavam na administração de Roma, e ainda ele comandava o exército. Então, pensem, o imperador mandava em tudo e a todos em Roma. O governo de Otávio Augusto, ele durou cerca de 40 anos, então são 40 anos no poder, marcando o início de um período conhecido como Pax Romana, um período de certa paz, onde não houve tantas guerras. E ele vai se estender esse período até o século II depois de Cristo. A Pax Romana, então, foi um período de relativa calmaria, ou seja, não tinham muitos conflitos e, consequentemente, prosperidade vivenciada no Império Romano. Otávio Augusto, ele procurou manter a paz no Império e também nos territórios conquistados, não só no núcleo onde ele ficava, mas nas províncias que haviam sido conquistadas. E ainda, essa prática, esse período de paz e calmaria foi mantido pelos sucessores do Otávio Augusto por cerca de 200 anos. As guerras de conquista não foram interrompidas nesse período. Lembrem-se que as guerras de conquista, além de trazer territórios, terras para Roma, trazia também escravos, que era basicamente a principal mão de obra do Império. Os objetivos dos imperadores principais nesse período era a proteção das fronteiras. O Império Romano estava se estendendo demais, crescendo muito. E eles também se preocupavam em conter as repressões populares, né, as revoltas populares, e ainda preocuparam-se em fazer uma rede de estradas pavimentadas com o propósito de facilitar tanto o transporte, a circulação de correspondências, como também de mercadorias e soldados, para proteger todas as fronteiras do Império. Os sucessores de Augusto, com o objetivo de associar também a riqueza de Roma com a própria imagem, eles embelezaram a cidade encomendando construções políticas, como pode ser visto ali na imagem. Então, quanto maior a construção, mais grandiosa era, mais demonstrava o poder que o líder tinha naquele momento político.
O Império Romano, como vocês podem observar no mapa, incluía muitas regiões e muitos povos. E, consequentemente, eles deixaram, os romanos, marcas tanto na arquitetura desses povos, quanto na legislação, nas artes e nos costumes. Percebam que aquela botinha famosa que representa a Itália hoje no nosso mapa, digamos que era o núcleo do império, mas olha todos os territórios conquistados. Em rosinha o início, quando foi lá no período monárquico, quando começou Roma. Aí nós temos em amarelo, quando houve o período republicano de Roma, já houve várias conquistas, mas ainda no período imperial, que é em laranja, tiveram mais conquistas. Foi o período que mais o império cresceu de fato. Só que aí está o perigo. Cresce demais, o exército não consegue proteger todas as fronteiras. E lembrem-se, temos muitos inimigos aqui nesse período. Eu já estou dando spoiler numa próxima aula, mas é só para vocês raciocinarem para depois facilitar. Voltando, as influências da cultura romana. Primeiramente, a língua. Então, o latim, que era a língua oficial de Roma, era utilizado então pelos colonos e soldados nas províncias, se misturou aos dialetos dos povos conquistados. E aí se dá a origem das línguas chamadas neolatinas, novas do latim, como a questão do francês, o espanhol, o português de Portugal, que depois dá origem ao português do Brasil, e o italiano. E percebam que o latim é muito presente para nós na atualidade. Percebam nos livros de ciências, por exemplo, os termos, os nomes científicos, seja de plantas, seja de animais, sempre são em latim. É quase como uma língua universal dentro da ciência. É uma língua mãe que dá origem a várias outras. Então, isso é influência já lá do Império Romano que a gente percebe na atualidade. Outra influência bastante forte, a questão da legislação. As leis romanas, então, elas regulamentavam os atos dos cidadãos e também dos estrangeiros. Elas que vão organizar, dizer o que pode, o que não pode, o que é direito, o que é dever. E ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E até hoje o direito romano é base de diversas legislações, inclusive aqui o caso do Brasil. Até se você tem um tio, irmão, primo, pai, mãe, que faz o curso de direito, uma das primeiras disciplinas é justamente o estudo do direito romano, para entender como era essa estrutura dessa legislação, que vai influenciar várias outras, inclusive a nossa, ao longo do tempo. Sobre a arquitetura, também nós temos uma forte influência da arquitetura romana, que foi já inspirada nos modelos da Grécia e dos etruscos. A arquitetura é reconhecida pela grandiosidade dos templos, os anfiteatros, aquedutos, as pontes e estradas. Uma das construções, arquiteturas mais conhecidas que representam fortemente o Império, Roma em si, é a questão do Coliseu, onde aconteciam as lutas dos gladiadores, ou com outros gladiadores, ou até com animais. O estilo romano ele se espalha pelos territórios conquistados e até hoje a gente pode perceber características desse estilo em construções ocidentais. Sobre a religião. Os romanos, eles tinham seus deuses, tinham as suas características, mas à medida que iam conquistando territórios, eles iam absorvendo elementos das culturas dos povos dominados, principalmente em relação às crenças. No princípio,
eles tinham deuses bem particulares. Um deles era o Vulcano. E a partir do convívio com os etruscos e os gregos, houve uma alteração nos rituais religiosos que eles praticavam. Práticas dos povos conquistados foram incorporados pelos romanos. No caso, o Vulcano, ele foi comparado a Hefesto, aquele deus manco, coxo, feio que era marido da Afrodite. Então, ele foi relacionado. E ainda Zeus passou a ser cultuado também pelos romanos, porém com o nome de Júpiter. Então, a expansão territorial, os romanos incorporaram ainda mais deuses cultuados na África e na Ásia, como o caso daqueles deuses que estudamos lá quando vimos do Egito, Osíris e Ísis. Coloquei para vocês aqui a imagem dos deuses e assim o nome, como ele era chamado entre os gregos e como passou a ser chamado entre os romanos. Por exemplo, o primeiro deus, Zeus, que era deus de todos os deuses, né? Para os romanos ele era chamado Júpiter. A Hera, esposa de Deus, aliás, de Zeus, ela era chamada Juno. E assim por diante. Vocês podem até pesquisar na internet, tem mais exemplos de culturas, aliás, de deuses que foram incorporados à religião dos romanos a partir destas conquistas e esse convívio com outros povos. Sobre a relação das mulheres, lembrem-se que quando vimos na Grécia Antiga, em Atenas, a mulher era basicamente preparada para ser dona de casa. Já em Esparta, ela era preparada para gerar filhos perfeitos. Ela fazia atividade física e ainda tinha uma boa alimentação, uma alimentação saudável para gerar filhos perfeitos. E o que acontece na Roma Antiga? Elas eram educadas também para ser esposas e mães. As ricas, as mais abastadas, poderiam também administrar a casa, os escravos e a criação dos filhos. No caso das mulheres pobres, elas trabalhavam com seus maridos e ainda se fossem solteiras, poderiam administrar o seu próprio negócio. No caso de Roma, elas não tinham direito político, assim como na Grécia, ou seja, elas não podiam votar nem exercer cargos na administração pública. A participação das mulheres se dava principalmente em festas e atividades que elas eram encarregadas de organizar. As senhoras casadas, elas saíam um pouco de casa e quando elas apareciam em público, elas vestiam roupas que cobriam bastante o corpo para não ficarem expostas. Sobre as crianças. Então, os filhos das famílias mais pobres, eles cresciam analfabetos e tinham poucas noções de leitura e escrita, o básico necessário para sobreviver. As meninas das famílias mais ricas, elas sim tinham lições de cálculo, então aprendiam as operações básicas, escrita, leitura até a adolescência. Quando elas estavam com 12 a 13 anos, elas paravam de estudar e podiam aí se casar. Então, elas aprendiam com outras mulheres da família a cozinhar, a afiar e a tecer lã. Além disso, elas ajudavam as mães a cuidar dos irmãos. Já os rapazes, eles deveriam continuar estudando com um professor de gramática ou de literatura. E eles estudavam grandes autores gregos e romanos. Tinham noções de agricultura, astronomia, religião, matemática, arquitetura, geografia, história e também a retórica. O que é retórica? É a arte de falar bem, de produzir um bom discurso, de apresentar algo, de cativar as pessoas falando. Sobre o entretenimento,
Então, eles tinham uma grande produção literária, então produziam vários livros. Foi uma importante expressão romana e temos como exemplos obras como Eneida, História de Roma, do Tito Livio, Arte de Amor, entre outras. Eles tinham espetáculos de entretenimentos. No teatro eram mostradas cenas baseadas nos costumes romanos da época, além de músicas e danças. E também realizavam as corridas de quadrigas, que eram carros puxados por animais, o circo e também, como já vimos em outras aulas, as lutas dos gladiadores, que geralmente eram escravos. As lutas eram uma paixão coletiva, todo mundo ia lá assistir. Lembrem-se quando falamos sobre a política de pão e circo. Eu distribuo o trigo e faço esses eventos para que as pessoas esqueçam das mazelas que estão vivendo no seu dia a dia. Quem financiava essas lutas eram os patrícios, em busca de popularidade, ser popstar lá da época e ainda ostentar, mostrar que eram ricos e podiam pagar. Plebeus e escravos acabavam assistindo, tá? E iam lá torcer pelos lutadores que muitas vezes eram colegas conhecidos deles. Roma foi palco do surgimento de uma nova religião, o cristianismo, e que está entre as três principais: dos judeus, dos muçulmanos e, por último, a questão dos cristãos. Aliás, até dos muçulmanos ela surge posteriormente ao cristianismo, como vimos quando estudamos a questão dos calendários, tá? Sobre o cristianismo, como tudo começou? Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia que teria a vinda de um Messias para a Terra. O que seria um Messias? Um enviado de Deus aqui para a Terra. Esse Messias salvaria os pecadores e ainda pacificaria a humanidade, acabaria com as guerras. E foi nessa crença dos judeus, na vinda de um Messias, que surge uma nova religião, o cristianismo. Cristianismo relacionado a Cristo, né? Então, Jesus de Nazaré, ele nasceu há cerca de 2000 anos em Belém, uma província romana da Judéia. Ele iniciou as suas pregações e conquistou vários seguidores que acreditavam que ele era o Messias. Por isso, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo. Cristo significa ungido, Messias. Então, tudo que a gente sabe sobre a vida de Jesus Cristo, a base, a fonte histórica é o Novo Testamento da Bíblia, que é nosso livro sagrado, o livro sagrado dos cristãos. Ele pregava a existência de um único Deus, o amor ao próximo, a compaixão e também a humildade. Jesus anunciava que se todos aqueles que seguissem esses ensinamentos alcançariam a vida eterna, ficariam lá ao lado de Deus. Só que percebam, amor ao próximo, compaixão, humildade, são todos valores que são contrários aos valores pregados entre os romanos, que vai ter privilégios para um só grupo, vai ter guerra com outros grupos e ainda tornando-os escravos. E isso não é viver numa união, numa situação de humildade ou compaixão. Por se colocar como enviado de Deus nas pregações, Jesus acabou desagradando autoridades judaicas e romanas. Os judeus acusavam Jesus Cristo de insultar Deus e os romanos temiam que ele incitasse seus seguidores contra o domínio romano. Então, a gente já sabe, Jesus Cristo foi preso, julgado e condenado a morrer na cruz.
que era uma pena aplicada aos criminosos e rebeldes da época. Isso era comum, não foi específico para Jesus Cristo. Todos os bandidos eram punidos desta maneira. Só que os ensinamentos de Jesus Cristo continuaram a ser transmitidos, agora pelos apóstolos, que eram fiéis que acompanhavam Jesus Cristo em suas pregações. O que vai acontecer? Os primeiros cristãos, eles vão expandir essas pregações, porém vão ser perseguidos, tá? Eles vão conquistar adeptos principalmente entre os pobres e escravos, porque eles estavam atraídos pela ideia de igualdade de todos perante a Deus e a esperança de uma vida melhor depois da morte. Mas isso desagradava as autoridades de Roma, porque os cristãos acabavam se recusando a servir o exército, porque entrar em guerra com outra pessoa, ou adorar o imperador e os deuses romanos, só se adorava a Deus. Então, acusados de trair o Estado e desrespeitar as tradições cristãs, eles foram perseguidos, tiveram seus cultos proibidos, muitos morreram. Os cristãos, para realizar os seus cultos, eles faziam em locais subterrâneos, em catacumbas, pregavam, oravam e até enterravam seus mortos ali. E elas acabaram, essas perseguições, fortalecendo os seguidores. Cada vez mais eles conseguiam mais adeptos em todo o império. Aí o imperador começou a ficar de olho. Poxa vida, estou perdendo gente do meu lado. Se você não pode ir com o inimigo, junte-se a ele. Então, em 313, o imperador Constantino se converte ao cristianismo e assina o Edito de Milão, propondo a liberdade de culto a todas as crenças, inclusive a cristã. Assim, o cristianismo contribuiu como instrumento de unidade do império. 40 anos mais tarde, os cultos pagãos e os sacrifícios oferecidos aos deuses da antiga religião romana, eles foram proibidos. E em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E isso vai ser um perigo. Na próxima aula estudaremos sobre o declínio do Império Romano e eu volto a falar sobre essa situação. Agora façam as atividades, aproveite que todo esse assunto está bem fresquinho na cabeça. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!